com duas cobria sua face, com duas cobria seus pés, e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em suas mãos, o qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja isto, e tocou. Veja isto, tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e o teu pecado está purificado. Também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia a mim. Só até aqui. Meus amados, nós estamos diante de um seminário de missões e evangelismo, e o texto temático está em Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o verso de número 9. Eu estou aqui com a apostila, e também fiz algumas anotações, e com base no que foi proposto, nós estaremos aqui tratando a cada ponto, a cada aspecto que está aqui nessa apostila. O primeiro ponto aqui interessante é o agir do Espírito. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero falar um pouco acerca do homem de Deus chamado Isaías, só para dar um contexto da situação. Isaías, ele no hebraico significa o Senhor salva. O seu pai é chamado Amós, ele cumpriu o seu ministério em Jerusalém e no entorno de Judá durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, de 739 a 686 a.C. Ele era de uma família muito importante, porque sabemos que Isaías ele tinha acesso ao palácio, aos reis, e também em questão familiar, ele tinha uma esposa. Isaías 8:3 diz isso. Ele era pai de 2 filhos. Isaías 7:3, Isaías 8:1 vai explicar acerca disso. O seu ministério iniciou perto do fim do reinado de Uzias, e segundo a tradição judaica, ele morreu encerrado ao meio pelo rei Manassés. Então, Isaías ele está dentro de um contexto ao qual ele está pregando e denunciando a idolatria, o pecado, a quebra da lei do povo de Judá. E quando Deus levanta Isaías, o interessante é que os 5 primeiros capítulos ele está profetizando. Já no capítulo 6, que nós vamos adentrar, é a primeira experiência sobrenatural que Isaías vai ter no seu ministério. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o ápice da questão entre Isaías e Deus e Isaías. E no capítulo de número 6, no versículo de número 1, que destacava aqui que Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Quando nós analisamos essa questão de alto e sublime trono, ilustra a soberania de Deus sobre todos os reis da terra,
autoridade e poderes do universo. A glória do Senhor era tão poderosa e aterrorizante que a única coisa que Isaías pôde descrever foi que ele viu as abas das vestes enchendo o templo, ou no original, o cérebro do Senhor que enchia o templo. Então, quando Isaías ele tem aquela visão diante de Deus, do trono de Deus, a visão que Deus dá do trono alto e exaltado, e seu cérebro enchia o templo, ali era uma figura de que Deus estava deixando bem claro para Isaías que todo poder, que toda autoridade, que todo domínio, que toda soberania está nas mãos de Deus. Um dos primeiros pontos para que nós possamos fazer a missão é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer o poderio de Deus, é reconhecer que se Deus não tem missão, não tem evangelismo, não tem como partir para qualquer chamado, ou para qualquer obra, ou para qualquer ofício. Então, antes que Isaías se prontificasse para o Senhor em fazer a obra, primeiro ele teve que reconhecer a grandeza daquele que o chamou, a grandeza daquele que o escolheu. E todos nós, assim também como Isaías, que fomos chamados e escolhidos por Deus, nós temos que todo dia reconhecer que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado ao nosso Deus. Então, o primeiro ponto é reconhecer a grandeza e a estatura infinita do nosso Deus. O agir dos serafins, como estavam e o que proclamavam, do verso 2 e do verso 3. Os serafins, que no hebraico significa ardente, pode indicar a pureza de tal ser. Eles refletiam o brilho deslumbrante da glória de Deus em tão elevado grau, que pareciam estar em chamas. Eles tinham 6 asas, 2 cobriam a face para indicar que eles não eram dignos dos olhos de Deus, de olhar para Deus. 2 partes cobriam os pés, indicando a sua inferioridade, indicando humildade e reverência a Deus, e 2 para o voo imediato, ininterrupto, para fazer a vontade de Deus. Então, os serafins são seres angelicais. O seu nome tem por significado ardentes. Eles representavam a glória, o brilho, o resplendor de Deus, de tal forma que pareciam que está em chamas. Mas quando Isaías ele olha esses serafins e vê as 6 asas, 2 de cada tem o seu simbolismo e a sua indicação. As 2, que se trata da face, é porque nós não temos a menor condição de olhar para Deus, o pecador que nós somos. As 2 que fala da questão dos pés, é porque nós estamos inferior a Deus na questão de pecadores mortais. E as outras simbolizam o voo, ou seja, a prontidão para fazer rapidamente a vontade de Deus. Então, todo Isaías 6, ele tem todo um simbolismo, um contexto que tem tudo a ver com missões. Quando eu vi o texto e quando eu vi aqui todo o contexto, eu disse que tem tudo a ver. Isaías está dentro da questão de missões realmente. É um dos textos do Antigo Testamento mais claros e mais enfático
acerca de Deus, acerca do chamado, acerca do que é de fato missão. Então, a pergunta de Deus do versículo 7 e do versículo 8: a quem enviarei? Versículo 7 e o versículo 8. Amados, aqui essa resposta evidencia a humildade, prontidão e plena confiança. Mesmo falho e consciente do seu pecado, ele estava disponível para Deus. Quando Deus pergunta a quem enviarei, lá no verso de número 8, e Isaías responde: eis-me aqui. Interessante que ele já tinha reconhecido o seu pecado, que ele era impuro, que ele tinha os lábios impuros, habitava no meio de um povo impuro, mas nem por isso ele deixou de se prontificar para Deus. Nem por isso ele deixou de estar disponível para Deus. A resposta de Isaías denota que ele estava pronto para qualquer missão de Deus. Mesmo falho, pecador, como qualquer um de nós aqui, Deus conta conosco para missões nessa terra. E a mesma pergunta que ele fez para Isaías, ele faz nos dias de hoje: a quem enviarei? E a igreja se levanta e tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui no ponto da pergunta de Deus, a pergunta foi respondida por Isaías. A questão do agir de Isaías, porque primeiro teve o agir do Espírito. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Nós já vimos que é poder, honra, glória e majestade. Segundo, a questão dos serafins, a todo um contexto que tem a ver com missões. Terceiro, a pergunta de Deus, Isaías já respondeu. O agir de Isaías: santidade, oração e voluntariedade. Santidade e oração. Santidade, a brasa viva levada ao altar por um serafim, de fato estava quente, pois o serafim o levou com tenaz. Porém, quando tocou os lábios de Isaías, por ocasião da confissão do seu pecado, esta não queimou, mas limpou, pois tinha sido feito a expiação pelos seus pecados, e eles foram tirados juntos com sua culpa. Bendito seja Deus. Então, em primeiro lugar, santidade para fazer missão, santidade. Isaías, ele reconhece a sua condição de pecador, a sua condição de falho, e isso nós estudamos na teologia como a doutrina da depravação total. O homem está morto em seus delitos, em seus pecados, e sem a graça de Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, o primeiro ponto da santidade é reconhecer que você é pecador, reconhecer que sem a graça você não é nada, e além de reconhecer, confessar e ter os seus pecados perdoados, porque Atenais de fato estava quente quando foi colocada em Isaías, mas não queimou. Por que não? Porque Deus fez a expiação, e naquele momento, em vez de queimar os lábios de Isaías, o purificou. E trazendo para o Novo Testamento, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a partir do momento que você recebe esta graça e esse perdão, você está pronto para qualquer missão de Deus aqui na terra. Então, santidade, oração, por quê? Oração porque em todo momento Isaías está falando com Deus. Quando Deus pergunta a quem enviarei, é em oração que ele está respondendo: envia-me a mim.
Então, santidade, oração, falar com Deus, e prontidão. Me manda, me envia, eu quero ir. Esses são pontos cruciais de missão, evangelismo, obra de Deus. Não dá para quebrar nenhum dos três conceitos, porque se quebrar é um pilar, e aí vai desmoronar. Santidade e oração, oração e prontidão. Não adianta santidade, não adianta oração se você não tem disponibilidade para fazer missão para Deus. Também não adianta você querer fazer missão de qualquer jeito, sem uma vida de oração e sem uma vida de santidade. Porque o contexto aqui, irmãos, de Isaías, quando ele olha para o trono de Deus e tem aquela visão, e ele está caindo em si e dizendo: eu não sou digno do que está acontecendo, eu sou pecador, eu sou homem falho, eu não sou digno de ver o que eu estou vendo. Quando isso acontece com Isaías, irmãos, é o primeiro passo da missão. A missão, ela parte do coração de Deus e vem para o seu servo. A missão é uma iniciativa de Deus e vem para os seus servos. Aqui é Isaías. No Novo Testamento não é mais uma pessoa, é um corpo, é um povo, é a igreja. Jesus disse para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a igreja hoje cumpre essa missão que Isaías cumpriu. Isaías de pregar para o povo, Isaías de pregar para uma nação, a igreja vai pregar nos quatro cantos desse mundo. Precisa dos quesitos de Isaías: santidade, oração e prontidão. Tendo essas características, nós estamos preparados para a missão e para o evangelismo. Louvado seja Deus. Outro ponto importante é o agir do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, que está em 2 Coríntios 3, do verso 7 e do verso 8. Vamos ler aqui rapidamente. É bom lermos para entendermos bem. Vamos para o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3, versículo 7 e versículo 8. Mas, se o ministério da morte, escrito e gravado em pedras, era glorioso, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa do seu semblante, cuja glória já estava acabando, como não será o ministério do Espírito mais glorioso? Vamos entender essa questão aqui do ministério da morte e do ministério do Espírito. Amados, aqui no capítulo 2, no capítulo 3, perdão, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o contexto, o assunto geral aqui é entre a lei, o Antigo Testamento e a graça que está no Novo Testamento, que é dada como ministério do Espírito. A conclusão desses versículos aqui, 7 e 8, dentro do contexto, é que quando Moisés ele desceu do monte, depois de conversar com Deus, o seu rosto resplandeceu com a glória de Deus. Essa foi uma parte da glória
revelada na transmissão da lei, quando a lei foi transmitida ao povo. E certamente tal manifestação impressionou o povo. Em seguida, Paulo argumenta do menor para o maior. Se havia glória na transmissão da lei que trazia a morte, quanto maior glória haverá no ministério do Espírito que traz vida. Então Paulo vai fazer um contraste, da época da lei, e da época da lei, pela lei gerava a morte, e Paulo vai fazer um contraste do tempo da graça, do ministério do Espírito que vai trazer vida. No tempo da lei, quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava resplandecente em glória e o povo ficou impactado com aquilo. No Novo Testamento, a glória de Deus está dentro da sua igreja, está dentro do seu povo, e por isso Paulo faz o contraste do menor para o maior. Paulo diz: se lá Deus já se manifestava daquela forma, quanto mais agora no ministério do Espírito Santo. Então, fazendo o contraste de Isaías e fazendo o contraste da igreja, se Deus usou Isaías poderosamente no tempo da lei, quanto mais a igreja nos dias de hoje, no tempo da graça. Se naquele tempo da lei o Espírito Santo usou um profeta chamado Isaías, hoje o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, e a igreja receberá poder para testemunhar o Evangelho nos quatro cantos da terra, para que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Então eu entendi que aqui o ministério do Espírito Santo é uma alusão do Antigo Testamento ao Novo, já que o livro que nós estamos lendo, Isaías, é o Antigo Testamento e a missão está lá. Então nós temos que também trazer alusão ao Novo Testamento, que não é mais uma pessoa, que é a igreja, um povo, e entender que no ministério da igreja, que no tempo da igreja, através da igreja é que acontece os evangelismos, é que acontece as missões. Não existe, irmão, de que eu sou a igreja, eu sou membro do corpo, faço parte do corpo que é a igreja, ou seja, eu sozinho eu não posso fazer. Eu preciso que os irmãos, eu preciso que a igreja, a congregação local, eu preciso que o grupo de evangelismo, eu preciso que o grupo de missões, eu preciso que nós sejamos unidos, porque unidos nós somos igreja, e sendo igreja, o Senhor deixou sobre nós o Espírito Santo, e se o Espírito Santo está em nós, o mesmo Espírito que usou Isaías e outros profetas no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que vai nos usar nesses últimos dias para mudar esta geração. Glória a Deus. Total dependência do Espírito para uma evangelização eficaz. Lucas 24, 49. Nós vamos abrir aqui. Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos logo ler aqui Atos 1:4, por conta do tempo. Atos 1:4. E tendo se reunido com eles, ordenou que não
partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, irmãos, o que ocorre? Quando a igreja ela foi revestida de poder, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que todos nós conhecemos, o dia de Pentecostes, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor dá o propósito de por que o Espírito Santo derramaria um revestimento de poder sobre a igreja. Para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade? O que Deus quer acerca disso? Porque Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém? Porque Jesus mandou que eles estivessem lá, que a promessa ia acontecer, que o Espírito Santo ia descer? Por quê? O verso 8 explica, do Atos capítulo 1: mas vocês recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até a última parte da terra. Então, irmãos, é impossível, não é difícil, é impossível fazer missões sem o Espírito Santo e sem revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, que não é aqui o assunto, mas só um resumo, ele é uma capacitação de Deus para a obra missionária. O próprio texto que nós acabamos de ler diz isso. O poder que é otorgado por Deus é para missões, é para testemunhar, é para pregar, é para evangelizar, é para levar às nações Cristo Jesus ressurreto, que morreu, ressuscitou, a pregação dos discípulos, a pregação dos apóstolos. Então, não é o assunto, repito, mas como estamos falando de Espírito Santo e trazendo para batismo do Espírito Santo também está dentro de missões. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, infelizmente, até mesmo no meio pentecostal, algumas pessoas têm um entendimento equivocado acerca do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que esse poder que Deus dá à sua igreja é para outras finalidades. Não é. É para que a obra missionária venha acontecer. É para que venha a ter missões, evangelismo, porque o foco de Deus é almas, é vidas. Quando o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes, o resultado do derramamento foi na pregação de Pedro e deu quase 13.000 almas. Havia várias nações reunidas em Jerusalém, e o propósito de Deus se cumpriu naquele dia, que era almas, vidas, pessoas sendo alcançadas, mas não pelo poder dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque aqui está bem claro: total dependência do Espírito Santo para uma evangelização eficaz. Como Deus conseguiu salvar várias nações que tinham outros idiomas, que tinham outras línguas, reunidos em Jerusalém, como eles entenderam o que estava acontecendo? Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, sobre a igreja. E quando tem Espírito Santo, vai ter missões, vai ter evangelismo e vai ter almas como resultado. O ato de evangelizar é uma parceria. Você prega e o Espírito Santo convence. Vamos ler João, Evangelho de João 16, verso 8. Evangelho de João, capítulo 16,
verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, é função do Espírito Santo convencer o homem. Agora, é função da igreja pregar o Evangelho. Aí são dois textos. Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso não é Espírito Santo, isso é igreja. Agora, João 16:8. E convencer o homem. Aí não é igreja, aí é Espírito Santo. Então, a igreja tem o papel de pregar. A igreja tem o papel de pregar. Obrigado. De evangelizar. Agora, a convenção é o Espírito Santo. E com o que isso tem a ver dentro da temática? Tudo a ver. Porque tem pessoas que têm têm a mente equivocada, ou até por falta de entendimento mesmo. Que elas acham que fazer missão é que a gente vai convencer todo mundo. Não é. Que a gente vai salvar todo mundo. A gente não vai conseguir fazer isso. Que a gente vai trazer todo mundo. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós podemos pregar o Evangelho para todas as quantidades de pessoas que nós podemos pregar o Evangelho. Isso é possível. Agora, a convenção, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, aí não é com a gente. É com o Espírito Santo. Lembra-se que o próprio Isaías diz lá no capítulo 55, eu acho, que a palavra de Deus ela vai e ela não volta vazia? Pois é, a função da igreja é levar a palavra. Agora, o efeito lá não é nós. O efeito interno no pecador é Deus. Porque, como já foi dito, um homem está morto em seus delitos, pecados, em suas falhas. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A Bíblia é clara: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Assim o ser humano. Agora, quando a palavra é pregada, quando tem a missão, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quem é que está pregando a palavra? A igreja. E quem é que está gerando a fé e o arrependimento? É o Espírito Santo. Então é por isso que aqui está dito que é uma parceria, no sentido de que você trabalha e o Espírito Santo atua. Você trabalha e o Espírito Santo trabalha também na vida da pessoa. Você está pregando, o Espírito Santo está atuando. Você está evangelizando, o Espírito Santo está atuando. Ah, mas eu vou evangelizar meu pai e não vai me ouvir. Você não é Espírito Santo. Você vai fazer a sua parte e deixa o Espírito Santo fazer o dele. Ah, minha mãe, Espírito Santo. Ah, meu filho, Espírito Santo. Ah, meus colegas não vão me ouvir, Espírito Santo. Pregue a palavra. Fale do Evangelho. Leve Jesus para eles. O resultado da convenção você vai ver depois que o Espírito Santo vai fazer. E tem situações que é imediata. Você prega, o Espírito Santo convence, e você diz: na minha cabeça eu pensava que ele não ia me ouvir. Na minha mente eu pensava que ele não ia receber essa mensagem. E recebeu, e aceitou, e se converteu, e não se afastou. Porque não somos nós os que atuam no coração do pecador. Quem faz isso é Deus. Mas é obrigação nossa pregar o Evangelho a toda criatura. Pregando a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, versículo 2. Eu vou ser um pouco mais rápido por conta do tempo. 2 Timóteo 4, do versículo de número 2. Leiamos o texto sagrado. Que pregues a palavras
instes a tempo e fora de tempo, reprove, redagas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Amados, esse texto aqui, de 2 Timóteo 4, versículo 2, tem um verbo aqui muito interessante, que no grego ele dá um entendimento muito amplo, que é o verbo instar. Quando Paulo diz que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, a palavra instes ou instar no grego é episteme, significa literalmente estar em prontidão, caso de urgência, emergência, para já. Então o que Paulo está dizendo é que a palavra de Deus tem que ser pregada com urgência, com emergência, é para já, é agora, não é para depois. Então o que é missão? Urgência. O que é missão? Emergência, agora, para já. Por quê? Porque vidas estão precisando desta palavra. Há tempo e fora de tempo, ou seja, todo tempo é tempo para missão. Todo tempo é tempo para evangelismo. É na rua, é em casa, é no serviço, é no hospital, é no ônibus, aonde você estiver, é episteme no grego, prontidão, emergência, urgência, para já, para agora. Não podemos deixar para depois. O mundo precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Outro detalhe aqui interessante, outro texto na verdade, é o Espírito tem a espada na mão. Efésios 6,17. Efésios 6,17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, aqui no agir do Espírito, nós já entendemos algumas coisas muito interessantes. E o que nós entendemos é a total dependência do Espírito Santo, esse é o ponto-chave. E nós entendemos também o papel do homem, pregar o Evangelho, e a função do Espírito em convencer as pessoas do pecado. Mas o instrumento, o manual que está na mão do cristão é a palavra de Deus. E segundo o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ela serve como capacete e ela serve como espada, trazendo no contexto de missão, de evangelismo, de seminário. Sem a palavra, nós estamos... O que é capacete? Proteção. Sai numa avenida dessa e anda de moto sem capacete. A primeira viatura que passar vai te barrar. Desce. Você está errado. Aí você pergunta por quê? Você sabe que capacete é proteção. A espada, ela serve também para defesa, mas ela é utilizada para ataque. Então, missão, sem dúvida nenhuma, ela está ligada com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem missão. Não existe missão sem a palavra de Deus. Não existe evangelismo sem a palavra de Deus. Não existe outro método, outro meio. Não tem como. E quando nós tiramos a palavra de Deus de missões, nós estamos sem proteção e nós estamos sem ataque. Quando o inimigo vier, estou desprotegido. E quando for para mim estar na guerra, não tem como atacar. Porque a palavra de Deus, ela cumpre essas duas funções. Ela é capacete, ela me protege.
ela é espada. Na guerra eu estou armado. Então, missão, evangelismo, sem dúvida nenhuma, nós temos que ler, estudar, buscar conhecimento e levar a palavra de Deus da melhor forma possível para as pessoas. Fazendo isso, nós estamos fazendo missão. Missões locais, nacionais, transculturais dependem do Espírito Santo. Vamos abrir Romanos 10, do verso 13 ao 15. Romanos 10, do verso 13 ao 15. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então como eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem as boas notícias. Amados, as nações, os países, eles precisam que a palavra de Deus seja pregada. Mas para que isso aconteça, é necessário uma ação do Espírito Santo. E é necessário novamente uma disposição para que a igreja possa levar o Evangelho a essas pessoas. Há muitos países, infelizmente, que não são evangelizados tanto como o nosso. E Jesus mandou, na verdade, que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Não a algumas criaturas, mas a toda criatura, ou seja, a todos os povos, línguas, raça, nações. Isso é um papel do Espírito Santo, com certeza. Mas o texto que nós lemos diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém anunciou Cristo para eles? É uma pergunta de Paulo que ele está fazendo e ao mesmo tempo ele está respondendo, uma retórica. Ele está enfatizando a importância do evangelismo, da missão, da pregação nos quatro cantos dessa terra. Romper as barreiras, romper as culturas, romper as dificuldades. Missão, nós pensamos muitas das vezes que apenas a nossa família precisa ser evangelizada. Na verdade, precisa mesmo. Mas às vezes o vizinho de lado, às vezes a nossa rua, às vezes nossos colegas, às vezes pessoas que moram distantes, que você conhece, você tem acesso, tem como falar com eles. E há uma maneira, um método de você evangelizar a eles. Hoje em dia, nesse mundo da tecnologia, nesse mundo virtual, você encontra pessoas de outro país, você conversa na mesma hora que aquela pessoa. E você pode evangelizar de várias formas, ligando, mandando mensagem. Existe o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, que são ferramentas que muitas pessoas utilizam para o mal. Mas é ferramenta que a igreja pode utilizar para o bem. Evangelizando, publicando, trazendo mensagens, pregações. Você está fazendo missão. Você está levando o Evangelho. Jesus não disse aonde era para você levar esse Evangelho. Ele disse que era para você pregar. Agora, aonde, como, aí depende da situação, do contexto. Dá para pregar na rua? Dá. Dá para pregar no hospital? Dá. Dá para pregar no outro bairro? Dá. Dá para pregar
um pouco distante da igreja, que algumas pessoas dizem, dá para evangelizar? Dá. Mas não dá nenhuma dessas questões para mim agora. Mas eu tenho pessoas na minha rede social que não conhecem a Cristo, que não servem a Deus, então vou fazer missão. Vou evangelizar. Vou pregar. Vou falar de Deus. Às vezes nós tomamos muito tempo falando de muitas coisas nas redes sociais. Isso é um fato. E sendo que esse tempo nós poderíamos utilizar para fazer missões, pregar, evangelizar e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dessas pessoas. Vai que ele se converte lá e no outro dia ela para a igreja. Vai que ela se converte lá e nesse mesmo dia vai numa igreja para se congregar. Você está pregando a ação do Espírito. Nós não podemos limitar o Espírito. Nós não podemos diminuir a atuação do Espírito. Nós não podemos calcular a dimensão do poder do Espírito Santo. Não podemos fazer isso. O Espírito Santo, ele pode salvar quando, como, de qualquer jeito que ele quiser. Basta a palavra ser pregada, ser anunciada. O Evangelho é que as boas novas, é que é o meio da salvação. Partindo da palavra, parte o Espírito Santo. É Ele que atua na mente, é Ele que trabalha no coração, é Ele que convence a pessoa, e a pessoa vem pelo poder do Evangelho. Mas, se não há quem pregue, se não há quem envie, se não há quem anuncie, não tem como fazer missões. Não tem como. Se não tiver ninguém disponível, se não tiver ninguém com força de vontade, se ninguém quiser trabalhar, se ninguém quiser fazer, se ninguém quiser evangelizar, como crerão? Como ouvirão? Como as pessoas vão se render a Cristo? Aí Paulo diz: como formosos pés daqueles que anunciam as boas novas, que é o Evangelho da salvação. Já partiu aqui no final. O agir dos serafins, já falamos sobre os serafins, os que os anjos esperam de nós. O mundo espiritual de Deus está agindo em nosso favor. Colossenses capítulo 1, do versículo 26 e 27. E 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, e é Cristo a esperança de vós. Indo para o verso 16 e 17, vamos ler aqui. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, domínios, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Então, irmãos, o mundo espiritual está em nosso redor. Em que sentido? No sentido de que os anjos de Deus, eles cooperam conosco na salvação. A Bíblia é bem clara que quando o pecador se arrepende, os anjos no céu festejam. E a Bíblia, ela é bem clara que o anjo do Senhor, ele é acampado ao redor daqueles que têm.
Você vai ver no Antigo ou Novo Testamento os anjos tendo dentro da missão de Deus. Inclusive tem textos aqui de anjos como o Gabriel, né, em Lucas 1, 26 ao 38, aquele que levou Pedro daquela prisão em Atos 5, 19 ao 20, e aquele que esteve com Filipe lá em Atos 8, versículo 1. Por que eu estou sendo assim mais direto? Porque, irmãos, nós precisamos entender o contexto aqui da questão. A igreja e os anjos trabalham só com quem? Os anjos de Deus, né? Os anjos de Deus. E Jesus, ele venceu na cruz principados, potestades, dominações, poderes, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra. Tudo se submete, se subsiste a Ele, a Cristo. Então, tanto os anjos bons quanto os anjos maus se submetem a Deus. Mas na questão de missão, é a igreja e os anjos de Deus. É a igreja e os anjos bons, os anjos que estão com Deus o Pai. A igreja tem missão de pregar o Evangelho, de levar as nações, e os anjos de Deus têm função de guardar os de Deus, de guardar os escolhidos, de guardar aqueles que temem a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são espíritos que ministram a salvação. Então, sempre, 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 os anjos fazem parte da salvação de Deus na vida de uma pessoa. É o Espírito Santo, o principal, a igreja, sim, mas os anjos de Deus estão também trabalhando a favor da salvação das pessoas. Todo lado tem Satanás, os seus demônios, as suas forças malignas. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 6, 10. Principados, potestades, investindo em toda a armadura de Deus. Mas em missões nós estamos armados. Em missões nós estamos bem amparados. Além da maior proteção que nós temos, que é Deus o Pai, nós temos o Espírito Santo, o Consolador ao nosso lado, e nós temos uma comitiva de anjos ao nosso redor, que se submetem a Deus a todo momento para guardar os seus escolhidos. Bendito seja Deus. A pergunta de Deus procura trabalhadores fiéis e prudentes. Mateus 24, 45. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a que o Senhor fez, governando sobre a casa, para lhe dar sustento na devida estação? Amados, aqui a parábola do servo fiel, e nós conhecemos bem essa parábola, mas o interessante é que essa parábola, ela tem tudo a ver com o assunto que está em pauta, que é missões. Por quê? Porque Deus procura servos prudentes, servos fiéis, que obedeçam ao seu Senhor, que façam o que o seu Senhor quer, da maneira que Ele quer. Fazer missões é nunca se esquecer que você é servo. Você está para servir, você não está para ser servido. Jamais. Servir a quem? A Deus. A Deus. E servindo a Deus na igreja local. Na igreja local tem missões, você vai servir a Deus contribuindo nessa igreja. Na igreja local tem evangelismo, você vai servir a Deus contribuindo nesse evangelismo.
Na igreja local tem um seminário, você vai contribuir na obra de Deus, participando, cooperando, atuando nesse seminário. Porque o interesse ali é reino, é Deus. O interesse é o reino de Deus. O interesse não é nosso, não é pessoal, jamais. Missões está longe disso e nunca foi isso. E se alguém leva por esse lado, não é missão. Se é interesse pessoal, se é interesse financeiro, se é interesse, não sei, é errado. Agora, biblicamente, o interesse de missões é celestial, é espiritual, é vidas que estão acorrentadas, vidas que estão algemadas, aprisionadas por Satanás, e a igreja vai pregar, e o Espírito Santo vai atuar, e vidas vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Rei da Deus. Aleluia. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Se você quiser abrir, eu por conta do tempo eu não vou abrir, mas lá está dizendo assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O texto lá está assim. Irmãos, o mundo, ele tem muitos significados. A palavra mundo, no grego, a palavra cosmos. Pode ser pessoas, pode ser o universo, ou pode ser um sistema maligno. Nesse caso aqui que João está falando, é um sistema maligno que é implantado dentro da terra. Esse sistema lá fora, o mundo, ele é contra Deus, ele é anti-Deus, ele é contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, ataca a igreja de Deus. Quem vai fazer missão tem que saber por onde vai entrar, porque missão é você partir para o mundo. Você vai lidar com o sistema, você vai mexer com o sistema, você vai mexer com o padrão que já tem lá, um costume que já tem lá, uma cultura que já tem lá, um pensamento que já tem lá, um jeito que já tem lá, e você vai chegar e vai dizer que estão errado. Aí vai dar problema, porque o mundo é lá, não é as pessoas que controlam o mundo, quem controla é Satanás. Por isso que a palavra lá é: o mundo jaz, é estar no maligno, é no verbo presente. Nesse momento, o sistema lá está controlado pelo maligno. É por isso que o mundo odeia, é por isso que o mundo rejeita, é por isso que o mundo até faz descaso das coisas de Deus. Porque a igreja serve um reino, o mundo serve outro. Então, quando a gente parte para a missão, nós vamos lutar contra o príncipe deste mundo. Jesus disse em João 12:31 que Satanás é o príncipe deste, não é o príncipe o príncipe do mundo é Jesus. Agora, o príncipe deste mundo, desse sistema, deste século, é Satanás, e é contra ele que a igreja combate 24 horas. Mas a igreja está armada, revestida, preparada para fazer missões, e quem vai na frente é Deus. O mundo não é dele, apenas jaz nele. Salmos 24. Salmo 24, assim: o Senhor é a terra e a sua, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo que neles habita. É o que eu disse, mundo depende do contexto. Aqui mundo já é outro contexto.
está dizendo que o Senhor é dono de todo mundo. O Senhor é dono de tudo, do universo, de criatura, tudo é dele. Só que lá em João diz que o mundo está no maligno, já não é mundo no sentido de todo mundo é do maligno, de que tudo é do diabo. Não é isso aí não. É no sentido que o diabo age por meio de filmes, por meio de séries, por meio de novelas, por meio de culturas, por meio de diversões, por meio de atrações, por meio até de seitas. Até seitas o diabo tem. Até seitas, religiões falsas o diabo tem. E esse contexto todo se chama mundo, um sistema, um globo que Satanás trabalha 24 horas só para atacar a igreja. É bombardeando a igreja, é atacando a igreja. Por isso que você vê pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser mudada, que tem que tirar as coisas da Bíblia, pessoas atacando Jesus, fazendo boneco, carnaval arrastado, é um boneco com ali com o simbolismo de Cristo, depois colocaram Jesus numa cruz pendurado, está brincando, não é isso. Eles estão fazendo nada, mas por trás disso daí é o príncipe deles, Satanás. E o diabo ataca a imagem de Cristo para atingir a igreja, para ver a reação da igreja, para ver se a igreja vai continuar ou a igreja vai parar. Mas quanto mais Satanás se levanta contra a igreja, mais Deus levanta os escolhidos para pregar o Evangelho e para resgatar vidas que estavam acorrentadas por eles. Precisamos estar inseridos no processo da salvação. Amós 3,3. Lá está escrito: como andarão dois juntos se não tiver em comum acordo? Nós temos que estar unidos. Nós temos que estar juntos. João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a salvação. E nós temos que estar unidos. Temos que estar juntos. Não pode pensar de um jeito, pensar de outro. A igreja não pode ficar dividida. A igreja não pode ficar em dois pensamentos. Nós temos um pensamento. Nós temos um propósito, um reino, um Cristo, uma missão, um evangelismo. Nós temos que focar em almas, em vidas. E se estivermos unidos, se estivermos em comum acordo, se estivermos juntos, nós vamos vencer fazendo missões e o nome do Senhor será glorificado. Precisamos reconhecer que o reino de Deus é tomado por esforço. Mateus 11:12, Lucas 16:16, João 3:5, são textos que depois você pode ler, porque o tempo já foi embora. E todos esses textos estão relacionados que o reino de Deus é tomado por esforços. O que é esforço? Renúncia, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Existem partes, irmãos, existem textos que vão de fato relacionar a atuação do Espírito Santo naquilo que a gente não podia fazer. Mas existem textos em que Deus tem responsabilidades sendo cobradas em nós, que é renunciar, que é tomar sua cruz, que é seguir Jesus, que é nascer de novo. Isso é conosco. Lógico que não só o Espírito Santo tem que estar nos assistindo, nos auxiliando, mas depende muito de nós também. Missões está dentro de renúncia, missões está dentro de tomar cruz, missões está dentro de nascer de novo, missões está dentro de uma nova criatura. Tudo isso está relacionado com missões. Precisamos nascer de novo, precisamos ser uma nova criatura, precisamos reconhecer que o reino dos céus, fazer missões, ganhar almas, requer esforço da nossa parte. E para encerrar, precisamos nos comprometer com uma vida de oração. Uma vida de oração. Vamos só ler Atos 10, versículo 9, e eu encerro minha participação aqui. Atos 10,
versículo 9, por gentileza. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu um terraço para orar, quase a hora sexta. Era costume da igreja primitiva, irmãos, a oração. A igreja primitiva era uma igreja de missão, era uma igreja de evangelizar, era uma igreja que a obra de Deus crescia na pregação dos apóstolos. Almas, vidas se rendiam ao Senhor. Mas também há vários textos como esse e outros que mostram que a igreja sempre esteve em oração. Paulo, Pedro, todos os apóstolos, era costume deles andar na comunhão, no partir do pão e nas orações também, e na doutrina dos apóstolos. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade de Jesus.